Roxo, assim, teve esse iniciozinho aí lá nos Estados Unidos. Só que aí depois, nessa história toda, cara, foi um turbilhão de emoções que aconteceu contigo lá. Você foi pra lá e esse início foi muito complicado. Você pode falar um pouco pra galera, até para inspirar as pessoas, porque Claro. eu acompanhei isso de perto, né? Eu vi toda essa. Eu tava junto contigo ali e realmente foi muito complicado esse início lá nos Estados Unidos. Então, aí você pode contar um pouquinho da tua trajetória aí, desse início que foi, cara, de todos esses perrengues e, cara, até chegar, meu irmão, virar o campeão lá Tá, do vou botar por PFL. tópico então. Isso, por Só tópico. porque Fala desse início aí Tá, do início. porque você chegou lá e achou que era uma coisa, só que aí até o negócio Tá, começou a quando eu andar. cheguei lá, eu tinha uma promessa de um patrocinador que o cara ia me dar, sei lá, $1.500 para me ajudar por mês. E foi isso que me deu coragem de meter o pé e ir, porque, pô, eu cheguei lá com milão porque eu peguei 700 de última hora. E aí eu falei, esse cara nunca me patrocinou. Chegou lá e, pô, eu não sabia do que tá acontecendo. Tu tinha uma Eu promessa. Então, Falou assim, ó, vem pra cá. Isso, vem pra cá que eu vou te ajudar com isso, não sei o quê. Aí quando chegou lá, o cara nem sabia do que se tratava, porque foi acordar por terceiros. Que viagem, cara. De amigos assim que eu confiava e pá, foi uma história, uma amiga da minha mãe falou que, não, eu sou comadre do fulano e tal. Aí ele falou que vai, pô, ele é milionário, ele falou que vai ajudar teu filho e tal, não sei o quê. E a gente, pô, leva a palavra muito a sério. Se eu falar uma coisa dessa pra tu pode confiar ainda, não? Só que eu tava numa fase que eu já tinha, né, tava voltando do TUF ali com derrota e tal, e eu tava tanto querendo dar esse próximo passo, e aí meu padrasto falou, pô, mete o pé e vai. Depois a gente vê o que faz, mas você não pode ficar assim, tipo, nesses treinos lenga-lenga, que não pega luta e tal, não sei o que, vai. E aí eu fui. Então, quando chegou lá, não tinha o patrocínio. Aí eu falei, tive que tirar leite de pedra lá com aqueles milão, né? Mas, pô, os lutadores se ajudam muito. Hoje, um dos padrinhos da minha filha é o Leandro o Apolo, ele tava no UFC. Até o apelido dele era o Buscapé na época. Agora eu falo falecido Buscapé, porque ele trocou o apelido, agora é o Apolo. E, poxa, ele tava mandando bem no UFC e várias vezes ele falou, pô, Rauchão, tá aqui, ó, pô, ele comprava as paradas a mais no mercado e eu pegava lá no alojamento dos atletas. Então foi me virando assim, até chegar minha esposa. Aí eu assinei com o Titan FC depois de uns 5 meses na América. Eu viajei lá pra fazer o corner do Adriano Moraes, né, que, pô, agora é ex-campeão lá do ONE FC, porque ele não tinha treinador pra levar com ele. Ele foi lutar lá em Myanmar. É do lado da China, lá na Birmania. Sim, Myanmar, E cara. eu precisava sair do país porque eu tava com visto de turismo. Então eu tinha 6 meses pra ficar. Já tava ali em 4,5. E aí eu tava, caraca, agora não tem dinheiro pra passagem de volta. E como é que eu vou fazer? Aí apareceu assim, o Adriano tava assim, pescando alguém na academia pra viajar com ele. E aí eu falei, pô, Adriano, não precisa de ajuda. Ele falou, você não quer ir comigo? Aí eu falei, lógico que eu vou, porque aí ia ser bom, porque eu viajava com ele, voltava para os Estados Unidos e ganhava mais 6 meses ali, né? Aí, na época, meu empresário era Não, o empresário dele era o Alex Davis. Até eles estão com a treta aí. Mas não cabe falar aqui. Não, porque dá problema. São problema Mas dele aí lá. eu me lembro que é o seguinte, aí eu viajei com o Adriano lá, o Adriano ganhou uma luta, pô, fez um lutaço. E aí quando eu voltei, eu tava sem empresário ainda. Então como é que eu ia pegar a luta na América, né? E aí o Alex Day falou assim, pô, você cuidou bem do Adriano, vou cuidar bem de você também. Aí quero conseguir uma luta pra você no Titan, você tá precisando, né? E aí o Titan foi o evento que eu assinei e que eu virei campeão do Titan, que é uma liga menor lá da Flórida. Mas aí já ganhou uma grana também. Ganhou uma graninha. Nada que desse pra me manter, mas tipo assim, ó, Não, mas faziam qualquer coisa lá. faziam qualquer coisa, porque eu corria atrás, eu gostava de falar, pegava uns patrocinador da galera da igreja ainda, porque eles me ajudavam mais porque que eles queriam me ver bem lá, eles simpatizaram com a história da minha esposa e tal, não sei o quê. E aí fiz 2 lutas no Titan, ganhei por nocaute, naqueles nocaute clássicos, assim, um joelhada e outro. E um eu dei o joelho, o cara caiu, terminei no cotovelo, o outro caiu apagado. Aí os caras do Titan gostaram de mim e eu já tava naquela, pô. Tava 8-1 meu recorde, falei, vou pro UFC. E aí passou tempo, passou mais uns mesinhos e tal, não sei o quê. Só que eu não conseguia trazer minha esposa. Aí a Michelle tava aqui no Brasil e eu falei, cara, a gente falou que ia ficar 1 ano longe. Já era. Eu saí 15 de dezembro de 2015. Já era novembro. E eu falei, cara, não vai, as coisas não vão virar. Eu tinha acabado de ganhar por nocaute, tá? As coisas não vão virar até 14 de dezembro ali. Aí peguei num culto, um dos cultos lá da igreja, a galera me viu chorando. E eu tô sempre vibe boa, rindo, fazendo piada, não sei o quê.
Cara, acabou o culto e eu tava chorando igual uma criança. Porque eu falei, vou trazer o problema pros pés que pode fazer uma coisa, né, cara? E aí eles viram, o que aconteceu? Tal, não sei o que. Eu falei, por mais que eu esteja indo bem, é impossível trazer ela pra cá agora. Eu sei que vai dar e tal, mas vou ter que voltar, não sei como é que eu vou fazer. Aí deu uma semana, o pastor me chamou pra conversar e pegou e falou assim, Rocha, não é bom que o homem fique longe da esposa. A gente se reuniu aqui e a congregação vai pagar os primeiros 4 meses de aluguel pra você trazer sua esposa. Cara, que maneiro, cara. Cara, aí tu vê por que eles são um povo muito abençoado, né? Aí eu falei, cara, não acredito. Aí eu corri atrás já pra tentar pegar um carrinho, porque agora eu ia precisar e tal, não sei o quê. Já tinha os meses de aluguel. E aí eles falaram assim, não, depois tu vai se virar, tu vai ter tuas aulas, tu vai lutar, vai pegar. Isso aí Deus vai fazer alguma coisa por vocês, mas não fica mais longe. E aí ela, no dia 14 de dezembro de 2016, embarcou pra cá. Chegou exatamente Pra cá não, um pra dia... lá, né? Pra lá, é. É pra lá, é. E chegou um dia antes de fechar um ano que a gente tinha acordado, tinha botado os pés, né? E então foi top, cara, porque foi assim, Deus foi nos honrando assim, mas era sempre no limite. Era sempre tipo assim, cara, o próximo mês o aluguel vai virar e faltava um dia pra vencer o aluguel. E aí consegui, sei lá, um aluno, fazer uma faxina, um negócio assim. De última hora que, pô, aluguel eu pedalei já 2, 3 vezes. Foi sempre perrengue assim, cara. Aí no Titan, depois dessa segunda luta, eu perdi a terceira, só que eu precisava ganhar uma grana lá pra pagar o visto de atleta daí, né? Porque o visto de atleta me dava uma temporada maior, ficava uns 3, 4 anos direto nos Estados Unidos. Daí eu perdi a luta, tipo, achei que fosse fazer uma grande patrocínio, achei que fosse fazer 4x, fiz meio X. Caraca, De sim. luta. Daí eu falei, caraca, a esposa não podia trabalhar, por causa que lá não podia ainda, ela não falava inglês também, não. Só as correrias assim, pô, ia limpar a igreja, aí ela fazia e tal. Só esses corre. E daí eu comecei a trabalhar. Tinha um amigo meu que tinha empresa de construção, o Drago. E aí eu falei, pô, vou ajudar ele na construção aqui. No Brasil eu nunca trabalhei, cara. Meus pais sempre me honraram ali pra ser atleta. Eles acreditavam no meu sonho mesmo. Não, lá tu teve E que, lá, irmão, aí começou. botou a Aí mão na massa. foi literalmente. Só que, pô, forte eu sou. Só que habilidade com ferramenta, coisa assim, meu irmão, sou todo desajeitado. Era, né? Aí foi ficando bom. Aí imagina, pô, daí eu comecei a trabalhar com o Drago lá, só que ele tinha muita paciência comigo, porque ele entendeu, acho que um pouco a história ali. Eu falei, cara, vou fazer o que você me falar pra fazer, só que preciso que você vai me ensinando, tenha paciência, entendeu? E ele era um bom patrão, e a gente saía no sparring na porrada, depois eu tinha que Postou, treinar. hein? Todo mundo, hein? Depois eu tinha que sair na porrada com o meu chefe. E aí Ô, depois eu tinha Jéssica, não pega essa macete não, a gente não vai sair na porrada, tá? E aí, por uns 2, 3 meses, assim, eu trabalhei com ele ali só pra juntar o dinheiro pro visto. 3 meses, certinho. Nesse tempo aí eu não treinei, só fiz o físico, assim, quando dava. Que era tipo de manhã até de noite ali. Se precisasse fazer hora extra, eu fazia, porque eu queria juntar a grana do visto. Mas academia você não pagava, né? Porque Não, a América academia... também. Não, a América Team pega a porcentagem do atleta ali e tal. O dono lá tem um pouquinho de dinheiro, cara. Diz que o Dan Lambert lá, bilionário, tem a rede de hotéis. Então, o nosso boss Pô, lá, eu não ele sabia dessa parada não, cara. Não, o Dan, né? Mas tu olha pra ele, velho, camisa da American Top Team, calça jeans e tênisinho Tênis de velho. corrida. É. Tu, Tá tu não lá. diz que o cara é bilionário. Não, pode, não sei se. Eu nem entendo essa quantia de bilionário, entendeu? Mas ele tem uma franquia de hotéis, tem várias coisas. Tem a rede de hotéis que fala na franquia, né? Tem a rede de hotéis, o negócio, a família dele é. Porra. Eu sei que lá quando estourou a pandemia lá, que aí o Masvidal pegou uma luta com o Kamaru Usman pra repor o adversário lá que tinha caído, pô, não tinha voo. E aí eles foram no jatinho dele. Não tinha voo pra pessoa normal. Só. Então os caras, até o Masvidal postou um negócio assim, tipo assim, ó, paramos na Itália pra pegar uma pizza. Era uma zona assim que eu falei, cara, vive em outro mundo, né? E o cara super humilde, velho. Não... Tem que aprender com os caras desses, porque é uma quantidade de dinheiro que eu nem entendo. E os caras, tu olha assim, tu nunca vai dizer que ele é o dono lá, velho. O cara é maneiraço mesmo. E onde é que eu tava? Lá No Titan. No Titan. Aí, seguinte... Aí... Aconteceu umas paradas no Titan também, que foi bem emblemática, né? Eu lembro disso, que você ficou... Depois você foi campeão do Titan, né? Isso? Isso, daí aconteceu. Aí voltei, fiz 2 lutas, virei campeão do Titan. Aí voltou aquela expectativa de novo. Ganhei nocautaço, falei, vou assinar com o UFC. Aí, tô de boa, aí defendi o título, ganhei. Aí, na época, o Alex ainda tava treinando com o Alex. Daí eu falei, pô, Alex, 3 vitórias consecutivas aí, agora tava 11-2 meu recorde, tava 11-2.
Daí eu falei, poxa, cara, o título do Titan vale alguma coisa, eu acho. Tenta me botar aí no... Tinha um contender pra entrar, só que ele não tava conseguindo. Daí eu falei, vou fazer mais uma luta enquanto isso, então, não vou ficar esperando. Aí lutei pra defender o título e o adversário ficou, tipo, 5 pounds mais pesado, 2,3 kg. Era pra eu ter falado, não, vou segurar aí, vou pra próxima. Só que eu já tinha pego uma grana de patrocinador adiantado, porque eu tava sempre na correria. Então, sei lá, eu tinha pego uns $3.500 adiantado pra pagar aluguel, pra fazer os negócios. Aí eu falei, cara, não vou devolver. Isso aí, sabe o que é? Vou lutar com esse cara aí. Eu bati nele mesmo mais pesado. E aí eles diminuíram os rounds pra, em vez de 5, passou a ser 3, passou a ser uma luta de exibição normal, não valia o título. Eu falei, E eu perdi a luta, perdi os 2 primeiros rounds, perdi uns pontos. Aí tu volta 3, 4 passos pra trás. Aí, nesse ponto, foi o início da minha carreira, que foi tipo assim, ó. A partir daquele ponto ali, eu fiquei 3 anos sem lutar. Cara, isso pra um lutador é Aí, absurdo. Não, e outra, Você perde tudo, todo o ritmo de luta, perde tudo, né? depois dessa luta aí que eu perdi, deu uns 3 meses, ela tem julho, deu uns 2 meses a Pietra nasceu, minha filha mais velha. Daí, mas eu ainda tinha uns patrocinadores. Quando ela nasceu, a gente foi muito abençoado. Porque eu consegui 2 patrocinadores que me davam salário. Então, eu tinha exatamente o que eu precisava pra viver, não tinha nada mais. Era aluguel e comida, só. Só. E o seguro do carro lá, que é obrigatório, né? O carro era o carrinho velho, que lá não tem ônibus, então todo mundo tem carro, né? Então era seguro do carro, o aluguel e comida. E comida, assim, o basicão. Mas o que lá é muito bom, graças a Deus. O cara, a gente não pode reclamar de nada. Aí, pô, fechava a luta e cancelava. No primeiro ano foram 3 ou 4 lutas canceladas. Eu falei, caraca, só que eu tava tão no gás de cuidar da Pietra e não tava dormindo direito, que nos primeiros 6, 7 meses as lutas que foram canceladas eu nem me importei de verdade. Mas não é porque a galera não queria lutar contigo? dormindo. A galera desistia, né? Não tinha isso? Cara, Eles ficaram com medo de lutar contigo? Algumas vezes o que acontecia? Caía a luta de alguém, e aí eu me oferecia pra ser o substituto lá. E aí quando o cara via que era eu, o empresário aceitava, mas aí o atleta não aceitava, via que tava, né, pô, o cara duro, não sei o que, eles queriam alguém fazer escadinha, porque também era uma galera que tá na mesma situação que eu, tipo assim, ó, precisava de vitória pra entrar no UFC, ou no Bellator, ou o que fosse, e então, tá sempre assim, outras vezes, pegava a luta, aí o cara machucava, foi diversos motivos, Aí, seguinte, ó, eu comecei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora pra sobreviver aqui? Mas eu tinha aqueles 2 patrocinadores. Terminou 6 meses, um dos patrocinadores pegou e falou, Roxo, você não tá lutando e tal. Eu nem reclamei, né? Falei, meu Deus, cara, patrocinar 6 meses... Não, 6 meses sem nada, né? Sem nada, exatamente. já tava agradecendo, né? Falei, poxa, cara, só tenho a agradecer. Eu pedi desculpa, falei, quando eu voltar a lutar, quando acontecer, porque agora eu não sei o que tá acontecendo, pô, eu boto ali, divulgo a sua marca no uniforme ali sem problema, pra honrar esse tempo aí que a gente não conseguiu lutar. Aí, beleza. O outro durou mais... Foi 1 ano e 2 meses, alguma coisa assim. Foi tempo demais, já tinha até estourado. Cara, eu acho que até esqueceu que tava saindo aquele dinheiro da conta. Ele chamou pra conversar lá e falou, o que tá acontecendo? Pô, você não tá lutando. Eu falei, cara, eu não sei. Cara, não, eu quero lutar. Eu não sei se você não tá entendendo. Eu tô pedindo pra lutar, parece que eu tô pedindo um rim. Só que as lutas estão caindo. Aí ele falou, poxa, Roxo, já tá aí, pô, 14 meses, tá, não sei o quê. Aí a mesma coisa, né? Eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Aí tinha a Pietra, a minha esposa não podia trabalhar lá, porque tava cuidando da Pietra, porque se ela saísse pra trabalhar, deixar a Pietra, tipo, numa creche, ia dar elas por elas. Então não valia a pena botar a Pietra pra trabalhar, a Michelle trabalhando lá, e ela nem poderia por causa do status dela lá, e a gente sempre ficava receoso por causa dessa parada. E aí eu voltei a obra de novo, bicho. Não, e tudo, obra... Tudo que você pode, fiz churrasco. Até liguei pro... Churrasco, liguei pro meu padrasto uma vez, e aí eu falei assim, ó, eu chamo de Tata. Aí eu falei, ô Tata, como é que eu... Porque o churrasqueiro bom é ele. Então eu fui muito bom de comer churrasco, de aprender a fazer o churrasco, não. E aí eu falei assim, Tata, como é que eu faço um churrasco assim pra umas 20 pessoas? Aí ele falou, pô, tu vai fazer churrasco já pra tanta gente? Eu falei, porque eu meio que falei que eu sabia fazer bem e agora eu preciso fazer o buffet aqui. Aí ele, um dia ontem, falou, quantas pessoas saem? Falou, tu calcula aí meio quilo de carne por pessoa e tal, tu vai comprar carne? Ele falou, não, eles vão comprar tudo lá, já vai estar tudo pronto. Falei, o que é? Eu falei, pô, churrasco americano é hambúrguer. Ele falou, pô, pelo menos hambúrguer tu não vai errar. Cara, não tem porra. Mas é um hambúrguer na grelha. Aí a Michelle foi lá,
fazia os hambúrguer, montava, ela era minha... Aí, pô, ganhamos lá pro buffet de churrasco. Aí os caras, pô, elogiando, ficou bom. Mal ele sabe que as primeiras de frango eu tive que jogar tudo no lixo. Porque queimou, passou. Eu falei, pô, você não pode servir isso crua, né? Então eu tava pegando a coisa na mão. A diferença, eu acho que pra mim, é que eu, como eu era mais desenrolado, eu, tipo assim, pô, Roxo, preciso de você pra... Você sabe fazer pintura? Eu falei, rapaz, trabalhei com pintura há anos. Nunca... Porra, pintura. Aham, Pô. me chama de Picasso. É. Nunca tinha pintado na parede. Aí eu ia e descobria como é que eu pintava pra não fazer a parada errada. Mas você tinha no YouTube. Vai no YouTube não tem, não tem exatamente. erro. Aí tu vai lá ver, pô, pergunta pros caras lá. Então eu fui me virando assim, ó. Ó, esse papel de parede aí, ó, que a galera tá vendo aí, ó, tá vendo? Foi tu que Foi colocou. eu que botei pegando no YouTube. E tá bonito, Tá, pô. não, ficou legal, pô. Ficou legal, ficou bem colocado. Então eu fui desenrolando muita coisa assim. Poxa, aí passou um tempo. Aí foi a pior fase pra nós, assim, porque aí a Michelle. Eu tava trabalhando num hospital lá. E esse trabalho no hospital eles me pagavam bem. Só que eu não tava conseguindo treinar. Aí eu tava meio que entrando numa deprê. Isso já tinha passado. Isso quase 3 anos já. Já Isso. tinha passado 2 anos daí. 2 anos já tinham passado. Quase ia fechar 2 anos. Já tinham passado 2 anos. E. E aí tava trabalhando já uns 2 meses no hospital sem treinar. Porque o problema é que quando você. Não é quando você não tá caminhando no ritmo que você quer. O problema é quando você perde a perspectiva. Eu tava perdendo o sonho. Tava saindo de mim, eu tava ficando cara triste. Daí, porque, pô, trabalhando lá. Aí, só que eu tava ganhando um dinheirinho que eu conseguia pagar as contas. E então. Eu falei, pô, tem a minha filha, também, pô, minha esposa aí, mas eu tenho que suprir as coisas, mas não tô conseguindo treinar. Aí a Michelle vem e fala, pô, tô grávida de novo. Aí eu fiquei feliz, me deu uma alegria. Eu falei, poxa, que benção, essa vez vai ser irado e tal, não sei o quê. Pô, tomara que agora venha um menininho. E aí comecei a sonhar um negócio ali. Meu irmão, deu 2 meses, pandemia. Fechou tudo. Fechou tudo. Michelle grávida da Heaven, Pietra pequenininha. E eu não tinha mais o que fazer. Porque. Aí o que aconteceu? Eu falei, aí, pô, nós achamos até uma igreja lá que dava cesta básica. Por uns 3, 4 meses a gente pegou a cesta básica na igreja pra poupar aquela grana da comida. Comecei a fazer todo o bico que aparecia, tipo, tem aqueles pressure clean lá aquelas máquinas de lavar jato. Eu ofereci pra lavar a calçada da galera. No meu próprio condomínio, como a gente já tinha era amigos lá da direção lá, que é a dona Vânia, que era, tipo, a pessoa responsável por alugar os apartamentos do condomínio, falou assim, porra, hoje a gente precisa lavar as quadras de tênis. Cara, ninguém usava as quadras de tênis, só que ela viu que eu tava precisando. Então a gente paga aí, sei lá, 400 conto pra lavar as quadras de tênis. Aí tu Não, tava um dia trabalhando. mas pegava a parada assim igual um touro, né, cara? E pegava pra fazer. Então tava assim, ó. Quando estourou a pandemia, a proprietária do apartamento deixou, tipo assim, o primeiro mês de aluguel ela não cobrou. A gente teve muita ajuda, cara, muita ajuda mesmo. E aí, pô, a gente viu Deus na mão, todo o processo. Aí eu falei, cara, não é possível, eu sou um lutador classe A. Eu treino lá com o Dustin Poirier, com... Tu treina com a nata da Eu treino nata, com a mesmo. nata da nata. Aí meio que deu um estalo assim, ó. Sim, seu burro. Você tem que dar aula, cara. Aí eu falei, pô, mas aí teve um amigo meu que dava aula lá em Miami, o Phil. E ele dava só aula particular, ele formado em educação física, tal, não sei o que. Eu falei, ô Phil, como é que você dá aula, cara? Porque eu falei, pô, eu treino a vida toda, eu treino desde os meus 13 anos. E só que eu nunca peguei pra dar aula particular. Como é que é o formato? Como é que você cobra? Aí ele me ensinou a parada toda. Eu expliquei a situação pra ele. E ele falou assim, ó, Rocha, pra mostrar que eu acredito em você, nesse formato, assim, eu tenho uns alunos meus que se mudaram daqui de Miami e foram lá pra Delray, que é perto da onde eu morava. E eu não tenho mais como sair daqui. Tipo, pra mim é 1h30 de trânsito. E eu falei, é muito longe pra mim. Vou passar eles pra você. Caraca, que isso, cara. E o dinheiro que eles pagavam era o dinheiro ia dar certinho meu aluguel, cara. Aí, tipo, que eram os 2 alunos, o Fernando, a Fernanda e o Jorge. E aí aí eu falei, caraca, velho. Aí comecei a dar aula pra eles lá, aí eu comecei a pegar o formato, eu falei, é isso. Aí começar a botar os videozinhos no Instagram, só nos stories lá, aí a galera, pô, quanto é que é as aulas, tal, não sei o quê, comecei a me virar. Aí comecei a dar uma aula no American Top Team só na sexta-feira de noite, porque eu já tava pensando o quê? Vou tirar meu green card como professor, então tem que fazer as coisas aqui do direitinho. E lá tem alguma regulamentação em relação a, por exemplo, você que é lutador lá, tem que ter alguma regulamentação lá ou não? Sim, mas é bem tranquilo. Que nem o Titan nunca me cobrou o meu visto de atleta, só agora.
Então eu fiz 2 lutas lá com vice-turismo, por exemplo. Não, mas eu digo em relação a dar aula mesmo, assim, porque assim, o personal tem que Não, tirar uma... não. É porque luta é uma coisa à parte lá, né? De luta não, os personal fight lá você não precisa, mas até, por exemplo, você não precisa ter um curso bacharel para dar aulas de personal, por exemplo. Tem Não, um mas curso específico. tem um curso lá. específico. Tem um curso específico, Isso. então, ainda mais de luta não. Daí cara, comecei a me vir bem com os alunos lá e quando eu vi eu tava com 6, 7 alunos particulares, eu falei, é isso, daqui a pouco Pô, virou um vou personal... abrir academia. E o que me dava mais alegria? Porque eu conseguia treinar de manhã. Aí eu falei, cara, eu treinar eu não posso parar, porque é a minha cachaça. É a parada que me faz feliz. Eu falei, se eu parar de treinar, eu morro. Aí eu me lembro que eu tava trabalhando tanto na questão. Aí eu tinha uns escritórios que eu limpava de noite. Então Caraca, bicho, tu limpava de noite e dava aula... Pet, eu fiz um seguro de vida. Eu tenho até hoje, eu pago $35 mensais. Porque eu falei assim, ó, eu vou morrer, não é quando. Não, vou morrer. Só que as meninas vão ficar bem, meu irmão. Eu vou morrer pra deixar minhas filhas bem. Porque eu saí assim, ó, pô, 6 horas da manhã eu tava dando aula já. Aí 10 horas era treino, treinava ali até as 11h30 com os profissionais, fazia um sparring na semana, preparação física, fazia tudo na carga da manhã. Aí eu tinha um aluno só de manhã, que era esse bem cedo, que é o Rodrigo, que era o Rodrigo, que depois veio a ser meu patrocinador, esse aí eu vou contar. E aí, de tarde eu tinha mais 2 ou 3 alunos, que alternavam, porque geralmente eles faziam o pacote assim, de 3 dias na semana. Então era segunda, quarta e sexta, o outro era terça, quinta e sábado, então... E de tarde mais 2 alunos, e de noite eu limpava todo dia um escritório. No sábado eu limpava 2 escritórios, mas também tinha menos aluno. Eu treinava de segunda a sexta, dava aula antes, e o escritório. Eu tava trabalhando demais. Meu carro, pra ter noção, eu rodei, eu acho que sei lá, mano, umas 40 mil milhas em 6 meses. Isso aí é muita coisa. 40 mil milhas é 65 mil quilômetros. Caraca, é muita coisa. É muita coisa, por causa que lá é distante, né? Então, eu saía de um aluno aqui, aí rodava, 40 km pro outro, não sei o que, pegava as highway, que aí é alta velocidade lá e me locomovendo, cara. E aí, pra ter noção. Aí, beleza, eu tava indo bem. Na minha cabeça, falei, vou deixar a luta de stand-by, vou correr atrás aqui das minhas aulas, porque eu precisava... A gente sempre ficou legal, a gente nunca ficou fora do status lá nos Estados Unidos, porque era uma coisa que era inadmissível pra mim. E aí eu falei, vou tirar o meu green card como professor, entrei em contato lá com a American Top Team, lá que eles estavam precisando de um professor, eu falei, eu dou aula de graça, se vocês fizeram aplicar pro meu green card, então eu sempre fui desenrolar pra conversar, assim, já tava falando inglês bem, depois, com 2 anos eu já tava falando inglês bem, saí, acho que da zona de conforto dos brasileiros, não queria nem amizade brasileira mais, só nos treinos, e fui pra congregar nessa igreja americana que eu falei que me ajudou e tal, depois de 6 meses lá, então tava só na volta dos americanos. E aí eu tava já naquela pilha pô, daqui a pouco montar academia, vou continuar nessa aí de professor, tô ganhando bem, tipo, aí vou me virar com isso aqui. E aí liguei pro meu empresário, eu falei, ô Brian, eu falei, cara, olha só, agradeço demais. Aí eu já não tava mais trabalhando com o Alex Davis, porque o Alex Davis eu fiquei trabalhando 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio ele não fechou a luta. Eu achava que era culpa dele, né? Não tinha nada a ver, cara. Não tinha nada a ver, Ele fechava as lutas, e as lutas caía. E caía. Pô, quando Deus tá no negócio, tá te tratando, velho. Até tem um pastor amigo meu, o Alexandre, lá do Ceará. E aí ele falou assim, cara, Deus tá te ensinando, nesse período difícil, a ser um adorador incondicional. Depois que tudo isso passar, você vai entender. Mas por enquanto, se Deus te der as coisas de agora que você quer, talvez você não cumpra o propósito que ele tem pra você. Então, mas agora, fazendo faxina, dando aula, fazendo essas coisas assim que tu só queria estar sendo um atleta, você não ia estar focado no que Deus precisa que você fique focado agora. E foi exatamente isso que eu vi no processo acontecer. Eu falei assim, ó, e aí quando eu fui conversar com o Brian, o meu empresário hoje, que ele é muito bom, trabalha com o Rose Namajunas, com o Douglas Lima do UFC, tem vários campeões, velho, tipo assim, ó. E ele já tinha tentado 4 lutas e 4 lutas já tinham sido canceladas. Então, já tinha 9 lutas sido canceladas no total. Teve uma que eu viajei pra Boston, por minha conta, os caras só pagaram a passagem pra lutar boxe num cassino, eu nem luto boxe. Cara, só pra pegar isso, e aí isso aí foi logo que começou a pandemia. E foi o primeiro. Aí quando eu fiz a pesagem, aí eu falei, pô, pesei, né? Agora a parte do Money Show já tá garantida, né? No outro dia o cassino fechou.
por causa da pandemia. Foi o primeiro cassino dos Estados Unidos a fechar, cara. Foi contemplado. Ou seja, tava tudo, Foi todos contemplado, estavam velho. abertos e esse foi o primeiro. Esse aí foi o primeiro a fechar lá em Rhode Island, que é o E tu menor tava estado. lá já. Eu já já tava lá, cara. Aí eu botei as mãos na cabeça e falei, caraca, e agora, velho? Eu vim contando que eu ia ganhar, sei lá, $2.500 e gastei 700 de exame médico. É, Ficou passagem. comigo, porque eu falei, pô, porque precisava, era obrigatório pra luta. Claro. E aí eu falei, caraca. Mas enfim, daí eu tava. Passou esse tempo aí, 9 lutas canceladas, já tava pra fechar 3 anos. Aí eu falei com o Brian, falei, Brian, se dá uma segurada nas lutas, cara, porque eu vou focar agora nessas aulas particulares e tal. E eu acho que, pô, acho que Deus não quer isso aí de mim. Aí ele falou assim, pô, me dá mais 30 dias. Se em 30 dias eu não fechar uma luta pra você, e aí eu deixo, pô, não vou te encher mais teu saco. Aí eu liguei pro meu pai, né? Falei, cara, o empresário não quer finalizar lá o contrato comigo. Aí ele falou assim, fala assim pra ele então. Pede pra ele pagar o teu aluguel. Se ele acredita realmente em você, ele tem dinheiro. Eu falei, tem. Vai ter dinheiro pra caraca. Aí foi, então ele vai pagar seu aluguel, cara. Se ele acredita em você. Eu falei, pô, boa ideia, né? Vou jogar, né? Vou jogar porque eu não pensei nisso antes, É. né? Aí liguei pra ele, mas liguei despretensioso, assim, né? Aí falei, pô, Brian, ah, tô precisando de uma ajuda aí. Vamos fazer o seguinte, até que você feche uma outra pra mim, você paga meu aluguel. E assim que você fechar, aí eu arco as coisas tudo de novo. Porque eu falei, pô, eu falei pra ele, eu tô segurando a onda nos treinamentos, porque eu amo treinar, velho. Mas eu tô deixando aí de botar, sei lá, 2, 3 alunos de manhã, que é uma coisa que vai dar muita diferença É que o treino é intenso pra É cacete. intenso né? demais, então. São o quê? 2 horas e cacetada só de Mais manhã. ou menos, tu botar aí, pô, uns 45 minutos ali de aquecimento, que o aquecimento é drill, aí tu bota uns 30 minutos pauleira, e aí depois tu tá mais ali, vai fazer mobilidade, senão tu não aguenta no outro dia, né? Então, mais solto, faz sauna, não sei o quê. Tranquilo, tu fica umas 3 horas direto. Se botar essa parte de mobilidade, de sauna, de recover, tu fica até mais. E aí o Brian falou assim, quanto é o seu aluguel? Eu falei, é tanto. Ele falou, tô mandando agora. Aí eu falei, caraca, velho. Meu cara acredita mesmo, né, Aí o irmão? cara eu falei, tô mandando agora. Eu falei, pô, benção então, né? Cara, deu 2 semanas, ele me ligou. Daí. Não, mas detalhe, antes de eu falar com ele, eu falei assim, eu já tava nascendo, eu falei, pô, Deus, eu vou te amar de qualquer jeito. Mas se o senhor não quer que eu seja lutador mesmo, tira isso do meu coração, porque é um saco, velho. Tu vê todo mundo ali se dando bem e eu não consigo pagar meu aluguel direito e eu já tô nessa aí já tem 10 anos. E aí, eu sei que eu tenho um nível técnico, sou grato por estar aqui, mas, pô, isso me machuca. Porque eu tô vendo todo mundo ter sucesso. Pô, o Natan, né? O Natan foi padrinho da minha filha mais velha, né? Ele já tinha ganho o GP 2 vezes. E aí eu falei, pô, eu não tô pedindo $1 milhão, eu tô pedindo 10 mil pra eu pagar minhas contas, pra eu me desenrolar. Aí deu 2 semanas que eu conversei com o Brian lá e falou, pô, fechamos mais uma luta. Aí eu já tava assim, pô, fechamos no Titan, fechamos um negócio assim. Falei, tô, onde é que é? Aí eu falei, poxa, porque eu não queria voltar pro Titan. E aí ele falou, não te preocupa que essa luta não vai cair. Aí eu falei, qual evento que nós fechamos? Aí ele falou, nós fechamos pra você ser alternate lá do PFL. Cara, eu desabei chorando. Caí de joelho, desabei chorando. E aí até a Michelle tava fazendo a Heaven dormir lá na rua. E aí o bebezinho a Heaven tava com 4 meses. Aí eu cheguei chorando assim, ela, cala a boca, tá filha tá dormindo. Eu falei, não, nós fechamos uma luta. Ela, sim, mais uma. Aí eu falei, não. Que mané Eu luta? falei, não, mas nós fechamos no PFL. Aí ela, que benção e tal, não sei o que, mas ela não tinha entendido o negócio todo. Aí os caras Ela falaram, não tinha ideia do entendido tamanho, né? o tamanho da proporção. E ali, pô, liguei pra minha mãe chorando. Foi, ela, o que foi? Os meninos estão bem, tá, não sei o que. Eu falei, não, nós fechamos com o PFL. Também não entendeu porra nenhuma. Também não entendeu nada. Falou, parabéns e tal, não sei o que. Aí era pra fazer uma luta e voltar a ser o alternate do evento, como eu fui. Aí foi que a gente fez a primeira luta, dura pra caraca lá com o Joilton. Ganhei os pontos. Fiz os pontos. Voltei a ser o reserva. Me chamaram pra lutar de novo no torneio. Por causa que o cara que ia lutar com o Natan tinha machucado. Só que era pra lutar com o Natan, porque a Que é, pô, essa cara que é um amigo, compadre, né? Pô, mas aí foi aquela coisa assim, pô, não tem nem o que fazer, porque era um dinheiro que era pra me manter. Aí eu tava na cabeça que eu ia ter que sair na porrada com ele. Aí mas todo mundo sabia que eu não queria essa luta. O Pets machucou. Passou mal depois da pesagem. E aí ele sabia que o único cara que não queria lutar naquele dia era eu. Aí ele falou, Raúcho, não vai lutar mais. Nós vamos trocar o adversário do Pets
Vamos botar o adversário dele com o Natan. E você vai ter que lutar de novo com o Petros daqui 2 semanas. Só que daqui 2 semanas tem que bater o peso de novo. Eu falei, lindo! Aí eu falei, não tem problema nenhum. Só que eles falaram assim, ó. Só que tem uma coisa boa pra você. Como você já bateu o peso, que foi depois da pesagem essa troca, entendeu? Eu e o Natan chegamos a pesar, então só não fizemos uma encarada, porque a gente pesou de manhã e meio-dia já tinha feito a troca. Aí falou, só como você bateu o peso, você tem que pegar o cheque lá do pagamento da luta. Eles me pagaram Que sem eu ter isso, lutado, cara? porque você ganha Mas pra aí bater o peso. já vem uma boladinha. Ah, não, aí já veio assim que eu liguei Michele. Já veio um negocinho bom, Já né? veio o negócio, a bolsa lá daí era tipo 10 mais 10, 12 mais... Aí a Não, segunda calma aí, era 12 mais 10 e 10 pra ganhar, né? 10 mais 10 foi a primeira com o Juilton. Aí depois a segunda aumentou $3.000. Então eu ganhei $13.000 pra bater o peso e não lutei com o Natan. E aí os caras falaram, não vai lutar mais com o Natan, vou lutar daqui 2 semanas com quem? Com o Anthony Pettis. Daí era a luta que eu queria desde o início, porque eu falei, cara, o cara tem um hype gigantesco. Né? Pô, é o ex-campeão de tudo ali. Era Cara, o Pettis tem história dentro do MMA, Todo né? mundo conhece o cara. E era a luta que eu queria, porque eu falei, pô, é a luta que vai me dar o maior prêmio, porque vai ser a visibilidade. Depois dessa luta, todo mundo vai saber quem é o Raúcho. A gente foi lá, quebramos o Pettis, fomos pras playoffs. Então, aí nas playoffs é uma luta dura do caramba lá com o Clay Corp, a luta mais parelha que eu fiz no evento. Fomos pra final e lutamos com o Russo, que era, pô, favoritíssimo na casa de aposta, ele lá. Espancamos ele na final e virei campeão. Cara, em 8 meses, eu tinha, sei lá, minha conta do banco... Se eu tivesse que somar tudo que ele tava devendo de dinheiro emprestado pro Natan, negócio de hospital das minhas filhas, eu tinha uns $30.000 de conta pra pagar. Porque lá o hospital das meninas, com nascimento, essas paradas assim é caro, né? E aí... Eu fui de, sei lá, de $30.000 de débito Negativo 30 mil pra prêmiozão lá, de 1 milhão. pra $1.050.000 na conta. Eu ficava olhando assim e falei, cara, em 8 meses, velho. Em 8 meses tudo mudou. Mas eu queria assim, que Deus falou assim, pô, agora você tá pronto. Porque eu me lembro da oração direitinho, e minha memória é péssima. Eu falei assim, Senhor, eu vou te amar de qualquer jeito. Eu acho que esse foi o estalo. Mas eu não quero mais sofrer por causa disso. O que o senhor quer da minha vida? O senhor quer que eu dê aula? Eu dou aula. O que o senhor quer? Então, pra mim, foi um amadurecimento. Porque eu falei de verdade, eu não falei da boca pra fora. Eu creio que naquele momento, acho que Deus olhou e falou assim, agora você tá pronto, miserável.